Capítulo 13. Muito bem, Sr. Cyrus, por onde começamos? Perguntou, na manhã seguinte, Pencroff ao engenheiro. Pelo começo, respondeu Cyrus Smith. E, com efeito, era de fato pelo começo que os colonos seriam obrigados a começar. Sem possuir sequer ferramentas para fabricar ferramentas, tampouco se encontravam naquelas condições ideais, em que, dispondo-se de tempo, poupam-se forças. Não tinham tempo, uma vez que precisavam prover imediatamente sua subsistência, e se, por um lado, lastreados em toda a experiência humana, não tinham nada para inventar, em contrapartida, tinham tudo para fabricar. Ferro e aço ainda se encontravam no estado de minério, a cerâmica no de argila, as cobertas e roupas no de matéria têxtil. A propósito, vale ressaltar que os colonos eram homens na mais bela e poderosa acepção da palavra. O engenheiro Smith não podia ser assessorado por companheiros mais inteligentes, nem com maior devotamento e zelo. Interrogara-os. Conhecia suas aptidões. Gideon Spiller, repórter de grande talento, que estudará tudo para poder falar a respeito de tudo, de certo contribuiria imensamente com sua inteligência e habilidade manual para a colonização da ilha. Não recuaria diante de nenhuma tarefa e, caçador apaixonado, transformaria em profissão aquilo que, até o momento, fora apenas prazer para ele. Harbert, rapaz de boa índole, já notavelmente instruído nas ciências naturais, daria uma colaboração valiosa à causa comum. Nab era o devotamento em pessoa. Habilidoso, inteligente, infatigável, forte, com uma saúde de ferro, tinha noções sobre o trabalho de forja e poderia ser muito útil à colônia. Quanto a Pencroff, havia sido marinheiro em todos os oceanos do globo, carpinteiro em todos os estaleiros do Brooklyn, aprendiz de alfaiate nos navios do estado, jardineiro e horticultor nas horas vagas etc., e, como o povo do mar, exímio em tudo, sabia de tudo um pouco. Teria sido mesmo muito difícil reunir 5 homens mais aptos a lutar contra a adversidade, mais seguros de triunfar sobre ela. Pelo começo, dissera Cyrus Smith. Ora, esse começo referido pelo engenheiro era a construção de um dispositivo capaz de transformar substâncias naturais. O leitor não ignora o papel que o calor desempenha nessas transformações, e combustível, lenha ou carvão mineral, era o que não faltava. O que não tinham era um forno para manipulá-lo. Para que servirá esse forno? Indagou Pencroff. Para fabricar os utensílios de cerâmica de que precisamos, respondeu Cyrus Smith. E qual o material que utilizaremos para construir esse forno? Tijolos. E como os faremos? Com argila. A caminho, amigos. Para evitar idas e vindas, instalaremos a oficina no mesmo local da fábrica. Nab trará os víveres e teremos fogo para assar a comida. Sim, concordou o repórter, mas e se, por falta de armas de caça, não conseguirmos comida? Ah! Se pelo menos tivéssemos uma faca! Lamentou-se o marujo. O que faria com ela? Indagou Cyrus Smith. Fabricaria um arco e flecha, e a nossa copa transbordaria de caça. Sim, uma faca, uma lâmina afiada, ruminou o engenheiro consigo mesmo. Nesse momento, seus olhares convergiram para Top, que ia e vinha pela praia. Subitamente, o olhar de Smith se animou. Top! Aqui! Gritou. O cão acorreu ao chamado do dono. Este segurou-lhe a cabeça entre as mãos, e soltando a coleira de seu pescoço, cortou-a ao meio, exclamando. Pronto, 2 facas, Pencroff. 2 urras foram a resposta do marujo. A coleira de Top era feita de uma fina lâmina de aço temperado. Bastava amolá-la numa pedra abrasiva, de maneira a aguçar o fio do gume, e raspar a rebarba numa pedra mais lisa. Ora, esse tipo de rocha arenítica abundava na praia e, 2 horas depois, a caixa de ferramentas da colônia compunha-se de 2 lâminas afiadas, nas quais fora fácil prender 2 sólidos cabos. A conquista dessa primeira ferramenta foi saudada como um triunfo. Conquista valiosa, com efeito, e que veio muito a propósito. Partiram. A intenção de Cyrus Smith era retornar à margem ocidental do lago, ao ponto onde na véspera observara aquela terra argilosa, da qual possuía uma amostra. Seguiram então a margem do Mersey, atravessaram o planalto do Mirante, e, após caminharem cerca de 8 quilômetros, chegaram a uma clareira, situada a 60 metros do lago Grant.
No caminho, Harbert identificou uma árvore da qual os nativos da América do Sul aproveitam os galhos para fabricar arcos. Era a crejimba, da família das palmeiras, que não dá frutos comestíveis. Galhos compridos e retos foram cortados, desfolhados, aplainados, mais resistentes no centro, mais delicados nas pontas, só faltando achar a madeira certa para confeccionarem a curva do arco. Optaram por uma espécie pertencente à família das malváceas, um Hibiscus heterophyllus, que fornece fibras de uma resistência notável, comparável a tendões de animais. Pencroff obteve assim arcos admiráveis, aos quais não faltavam senão as flechas. Estas seriam fáceis de confeccionar, a partir de galhos retos e rígidos, sem nodosidades, o mesmo não se dando com a ponta, que exigia material da família do ferro. Mas Pencroff ruminou que, deslanchado o processo, o acaso faria o resto. Os colonos haviam chegado ao terreno visitado na véspera, o qual se compunha de argila figolina, usada na fabricação de tijolos e telhas, e por conseguinte, ideal para a operação que tinham em mente. O procedimento era simples. Bastava desengordurar a figolina com areia, modelar os tijolos e cozinhá-los no calor de um fogo de lenha. Normalmente, os tijolos são acondicionados dentro de moldes, mas o engenheiro contentou-se em fabricá-los com a mão. O dia inteiro e o seguinte foram dedicados a essa tarefa. A argila, embebida na água, amassada em seguida com os pés e mãos dos operários, foi dividida em prismas de igual tamanho. Um trabalhador experiente é capaz de confeccionar, sem maquinaria, até 10.000 tijolos em 12 horas, contudo, em 2 dias de trabalho, os 5 oleiros da ilha Lincoln não fabricaram mais de 3.000, enfileirados um atrás do outro à espera de que a secagem completa permitisse efetuar seu cozimento, isto é, dentro de 3 ou 4 dias. Cyrus Smith reservou o dia 2 de abril para calcular a posição geográfica da ilha. Na véspera, anotar exatamente a hora em que o sol desaparecera no horizonte, descontando a refração. Pela manhã registrou exatamente a hora em que ele reapareceu. Entre aquele poente e aquele arrebol, haviam transcorrido 12 horas e 24 minutos. Logo, 6 horas e 12 minutos após nascer, o sol, naquele dia, passaria exatamente pelo meridiano, e o ponto do céu que ele viesse a ocupar nesse momento seria o norte. Na hora aprazada, Cyrus marcou esse ponto e, alinhando com o sol 2 árvores que deviam lhe servir de referência, obteve dessa forma uma meridiana invariável para as suas operações posteriores. Durante os 2 dias que antecederam o cozimento dos tijolos, os colonos procederam à coleta de lenha, cortando galhos ao redor da clareira e catando os gravetos caídos sob as árvores. Não se esqueceram de caçar um pouco nos arredores, principalmente agora que Pencroff dispunha de dezenas de flechas dotadas de afiadíssimas pontas. Top é que proporcionara aquelas pontas, ao capturar um porco-espinho, bastante medíocre como peça de caça, mas de valor incontestável graças aos espinhos de que é dotado. Esses espinhos foram presos solidamente nas pontas das flechas, cuja direção foi assegurada por um leme de penas de cacatua. O repórter e Harbert não demoraram a se tornar exímios arqueiros. Dessa forma, a caça de pelo e de pluma abundou nas chaminés, capivaras, pombos, cutias, galos tetrazes etc. A maior parte desses animais foi abatida na parte da floresta situada na margem esquerda do Mercy, a que deram o nome de Bosque do Jacamar, em memória à ave que Pencroff e Harbert haviam perseguido por ocasião de sua primeira expedição. Comeram a carne fresca, mas conservaram os pernis da capivara, defumando-os num bafo de lenha verde, após aromatizá-los com folhas odoríferas. Apesar de revigorante, esse cardápio restringia-se à carne assada, e os comensais teriam ficado felizes se ouvissem chiar no fogo uma boa panela de sopa, mas para isso deviam esperar que a panela fosse fabricada, e, por conseguinte, que o forno fosse construído. Durante essas expedições, realizadas num perímetro restrito em torno da olaria, os caçadores puderam constatar a passagem recente de animais de grande porte, dotados de poderosas garras, cuja espécie não foram capazes de reconhecer. Cyrus Smith recomendou-lhes extrema prudência, pois era provável que a mata abrigasse feras perigosas. No que fez bem. Com efeito, certo dia Gédéon Spilett e Harbert avistaram um animal semelhante a uma onça. Por sorte não foram atacados, pois talvez não houvessem escapado sem ferimentos graves. Contudo, tão logo tivesse ao seu alcance uma arma séria, quer dizer, uma espingarda daquelas reivindicadas por Pencroff, Gédéon Spilett jurou travar uma guerra encarniçada contra as feras e dizimá-las. As chaminés,
Durante esses poucos dias, não receberam nenhuma melhoria no que se refere a conforto, uma vez que o engenheiro esperava encontrar, ou construir, se necessário fosse, uma habitação mais apropriada. Por ora contentavam-se em estender sobre a areia das galerias uma fresca liteira de musgo e folhas secas, e nesses colchonetes um tanto primitivos, os trabalhadores, esgotados, dormiam um sono reparador. Os colonos também passaram a contar os dias vividos na Ilha Lincoln, desde que haviam aterrissado ali, mantendo a seguir um controle regular. Em 5 de abril, que era uma quarta-feira, completavam-se 12 dias desde que o furacão lançara os náufragos naquele litoral. Ao raiar do dia 6 de abril, o grupo encontrava-se reunido na clareira, no local planejado para cozer os tijolos. Naturalmente, tal operação devia ser efetuada ao ar livre, e não em fornos, ou melhor, a própria aglomeração dos tijolos constituiria um enorme forno que se autocozeria. O combustível, composto de um emaranhado de gravetos, foi estendido sobre o solo e cercado por diversos renques de tijolos secos, que logo formaram um volumoso cubo, em cujas paredes externas foram instalados respiradouros. Esse trabalho durou o dia inteiro e, apenas à noite, foi possível atear fogo nos gravetos. Aquela noite, ninguém dormiu, todos cuidando para que o fogo não se extinguisse. A operação durou 48 horas e foi um sucesso completo. Tratava-se agora de deixar a massa fumarenta esfriar, e, nesse ínterim, Nab e Pencroff, guiados por Cyrus Smith, transportaram para uma joeira, feita de ramagens trançadas, diversos carregamentos de carbonato de cálcio, pedras muito comuns, encontradas em abundância ao norte do lago. Decompostas pelo calor, elas forneceram uma cal viva, bem grossa, dilatada após a manipulação, enfim, tão pura como se produzida pela calcinação do giz ou do mármore. Misturada com areia, cujo efeito é impedir que a massa agarre ao se solidificar, essa cal constitui excelente argamassa. Desses diversos procedimentos, resultou que, em 9 de abril, o engenheiro dispunha de certa quantidade de cal preparada e alguns milhares de tijolos. Sem perder um instante, os colonos então deram início à construção de um forno, destinado a cozer os diversos utensílios de cerâmica indispensáveis ao uso doméstico. Não foi difícil. 5 dias depois, o forno era abastecido com carvão mineral da jazida descoberta pelo engenheiro na foz do Córrego Vermelho e uma fumaça ainda incipiente escapava de uma chaminé com cerca de 6 metros de altura. A clareira transformará-se em verdadeira usina, e Pencroff não estava longe de acreditar que daquele forno sairiam todos os produtos da indústria moderna. Até lá, os colonos fabricariam utensílios banais, mas de grande utilidade na prática culinária. A matéria-prima era a própria argila extraída do solo, a qual Cyrus acrescentara um pouco de cal e de quartzo. Na realidade, essa massa constituía uma espécie de barro de cachimbo, com o qual confeccionaram potes, xícaras modeladas em blocos de pedra apropriados, pratos, grandes jarras e tinas para água, etc. A forma dos utensílios, irregulares, deixava a desejar, porém, depois de cozidos a temperaturas elevadas, a cozinha das chaminés viu-se dotada de uma louça comparável à mais fina porcelana. Vale mencionar que Pencroff, desejoso de saber se aquela argila merecia a qualificação de barro de cachimbo, confeccionou para uso próprio alguns cachimbos bastante toscos, que ele julgou encantadores, mas para os quais, nem tudo é perfeito, faltava o tabaco. E, acrescentemos, isso representava uma grande privação para Pencroff. Mas o tabaco virá, como todas as coisas. Repetia ele, em seus rompantes de confiança absoluta. Esses trabalhos duraram até 15 de abril, exigindo um consciencioso emprego do tempo. Transformados em oleiros, os colonos não fizeram outra coisa senão cerâmica. Quando Cyrus Smith julgasse por bem transformá-los em ferreiros, seriam ferreiros. Contudo, como o dia seguinte era um domingo, por sinal domingo de Páscoa, todos concordaram em santificá-lo, guardando repouso. Esses americanos eram homens religiosos, seguidores escrupulosos dos preceitos da Bíblia, e a situação em que se achavam só fazia aumentar sua fé no Autor de todas as coisas. Na tarde de 15 de abril, regressaram então definitivamente às chaminés. O resto das cerâmicas foi transportado e o forno, apagado, aguardando nova finalidade. A volta foi marcada por um episódio feliz, a descoberta, feita pelo engenheiro, de uma espécie capaz de substituir o cogumelo do gênero Políporo, geralmente usado como mecha para fazer fogo. Convenientemente preparado, tal cogumelo é extremamente inflamável, sobretudo quando previamente saturado com pólvora de canhão ou fervido numa solução de nitrato ou cloreto de potássio.
pois até ali não haviam encontrado um único desses políporos, sequer um morilo com propriedades equivalentes. Naquele dia, porém, o engenheiro, percebendo uma erva pertencente ao gênero Artemisia, que inclui entre suas principais espécies o absinto, a citronela, o estragão, o genipapo etc., colheu alguns molhos e apresentou-os ao marujo. Tome, Pencroff, recomendou, vai gostar disso. Pencroff observou atentamente a planta, revestida de pelos sedosos e longos e com as folhas forradas por uma penugem macia. Ora, o que é isso, Sr. Cyrus? Perguntou Pencroff. Bênção dos céus! Será tabaco? Não, respondeu Cyrus Smith, é Artemisia, que utilizaremos como mecha. E, com efeito, essa erva, depois de seca, forneceria uma substância altamente inflamável, sobretudo quando, mais tarde, o engenheiro a houvesse impregnado com nitrato de potássio, abundante na ilha e que não passa de salitre. Aquela noite, os colonos, reunidos no aposento central, jantaram dignamente. Nab havia preparado uma sopa de cuti e um pernil de capivara aromatizado, ao qual vieram juntar-se os tubérculos fervidos do Caladium macrorhizum, espécie de herbácea da família das aráceas e que, na zona tropical, desenvolveu forma arborescente. Esses rizomas eram extremamente saborosos e nutritivos, lembrando a farinha vendida na Inglaterra como sagu de Portland, e foram improvisados como o pão, que ainda faltava aos colonos da ilha Lincoln. Terminado o jantar, antes de se entregarem ao sono, os 5 amigos foram fazer a digestão na praia. Eram 8 horas. A noite se anunciava magnífica. A lua, no plenilúnio nos últimos 5 dias, ainda não nascerá, mas o horizonte já ganhava os tons prateados, doces e pálidos de uma espécie de aurora lunar. No zênite austral, as constelações circumpolares, entre as quais o Cruzeiro do Sul, que o engenheiro já saudara no topo do Monte Franklin, reluziam. Cyrus Smith dedicou um tempo à observação daquela esplêndida constelação, que exibe em seu topo e sua base 2 estrelas de primeira grandeza, no braço esquerdo uma de segunda grandeza e no direito uma de terceira. Em seguida, após refletir, perguntou a Harbert, não estamos em 15 de abril? Sim, Sr. Cyrus, respondeu o rapaz. Ora, amanhã, se não me engano, será um dos 4 dias do ano em que a hora verdadeira se confunde com a hora média, o que significa, meu rapaz, que, amanhã, com uma margem de erro de poucos segundos, o Sol atravessará o meridiano exatamente ao meio-dia dos relógios. Logo, se as condições climáticas colaborarem, julgo possível calcular a longitude da ilha com uma margem de erro de poucos graus. Sem instrumento, sem sextante? Duvidou Gedeon Spilett. Sim, asseverou o engenheiro. De toda forma, uma vez que a noite está clara, tentarei obter nossa latitude hoje mesmo, calculando a altura do Cruzeiro do Sul, isto é, do Polo Austral, acima do horizonte. Afinal, amigos, para empreender grandes obras de instalação, não basta constatar que esta terra é uma ilha, precisamos antes descobrir a que distância ela se acha, seja do continente americano, seja do australiano, seja dos principais arquipélagos do Pacífico. Com efeito, acrescentou o repórter, se estivermos a apenas uma centena de milhas de uma costa habitada, pode ser que, em vez de uma casa, seja mais negócio construir um barco. Eis porque, continuou Cyrus Smith, tentarei obter a latitude da ilha Lincoln hoje à noite para amanhã, ao meio-dia, calcular sua longitude. Se o engenheiro possuísse um sextante, aparelho que permite medir com grande precisão a distância angular dos objetos por meio da reflexão, a operação não teria oferecido qualquer dificuldade e, com a altura do polo calculada aquela noite e a passagem do Sol pelo meridiano no dia seguinte, ele teria obtido as coordenadas da ilha. Contudo, sem tal aparelho, o jeito era improvisar. Cyrus Smith voltou então às chaminés. À luz da fogueira, modelou 2 pequenas réguas achatadas, acoplou-as uma à outra por uma de suas extremidades e formou uma espécie de compasso, cujas hastes podiam afastar-se ou aproximar-se. O ponto de junção era atravessado por um resistente espinho de acácia, retirado dos gravetos da fogueira. Fabricado o instrumento, o engenheiro retornou à praia. Contudo, como precisava medir a altura do polo acima de um horizonte nitidamente delineado, isto é, um horizonte de mar, e o cabo da garra ocultava-lhe o horizonte sul, foi obrigado a procurar um posicionamento melhor. O mais apropriado, evidentemente, teria sido o litoral voltado diretamente para o sul, mas isso exigiria a travessia do Mersey, na cheia àquela hora, o que representava um obstáculo.
Por conseguinte, Cyrus Smith estabeleceu seu ponto de observação no planalto do mirante, sem esquecer de descontar a altitude acima do nível do mar, altitude que ele pretendia calcular no dia seguinte mediante um simples procedimento de geometria elementar. Os colonos dirigiram-se então ao planalto, subindo a margem esquerda do Mersey, e foram posicionar-se na orla que se estendia de noroeste para sudeste, isto é, na linha de rochas irregulares que margeava o rio. Essa parte do planalto ficava a aproximadamente 30 metros da ribanceira da margem direita, a qual, por um duplo declive, descia até a costa meridional da ilha. Nenhum obstáculo então interpunha-se ao olhar, que abraçava o horizonte numa semicircunferência desde o cabo até o promontório do Réptil. Ao sul, a linha do horizonte, iluminada pelos primeiros raios de luar, destacava-se nitidamente no céu. Naquele momento, o Cruzeiro do Sul apresentava-se ao observador numa posição invertida, com a estrela Alfa na base, que é seu ponto mais próximo do Polo Sul. Essa constelação não se acha tão próxima do Polo Antártico quanto a estrela polar do Ártico. A estrela Alfa situa-se a aproximadamente 27 graus do polo, e Cyrus Smith, ciente disso, considerou tal distância em seu cálculo. A fim de simplificar o cálculo, teve igualmente o cuidado de observá-la no momento em que ela atravessava o meridiano abaixo do polo. Cyrus Smith apontou então uma haste de seu compasso de lenha para o horizonte marítimo e a outra para Alfa, como teria feito com as lunetas de um círculo repetidor, e a abertura das duas hastes forneceu-lhe a distância angular que separava Alfa do horizonte. A fim de manter inalterável o ângulo obtido, espetou, com o auxílio de espinhos, as duas pernas de seu aparelho sobre uma terceira, posicionada transversalmente, impedindo que sua abertura variasse. Feito isso, restava apenas calcular o ângulo obtido, reproduzindo a observação ao nível do mar, de maneira a levar em conta a depressão do horizonte, o que exigia calcular a altitude do planalto. O valor desse ângulo forneceria assim a altura de Alfa e, consequentemente, a do polo acima do horizonte, isto é, a latitude da ilha, uma vez que a latitude de um ponto do globo é sempre igual à altura do polo acima do horizonte desse ponto. Esses cálculos foram deixados para o dia seguinte, e, às 10 horas, todos dormiam profundamente.